Como a gente, semana passada, começou a estudar sobre ética e não deu tempo da gente concluir, né, a gente deixou para continuar hoje. Eu já tinha dado um estudo a respeito disso há um tempo atrás, mas como a gente colocou como padrão estar sempre trabalhando aquilo que a gente vem vendo em nossos cursos, né, os líderes principalmente, a gente vem trabalhando o que vem estudando, e esse mês a gente está vendo um módulo sobre ética, por isso eu resolvi trazer algo sobre isso. E semana passada a gente deu início a trabalhar esse assunto. Vamos fazer uma oração e aí a gente faz um breve resumo do que foi feito semana passada, uma breve recapitulação e tenta ver o restinho que ficou faltando. Vou fazer uma oração, os irmãos acompanhem. Pai Santo, Deus bendito, te rogamos que o Senhor nos auxilie nesse momento, ó Pai, que vamos estudar um pouco da Tua Palavra, Senhor, e assuntos ao qual podem nos ajudar, ó Pai, a entender a Tua Palavra, entender a nós mesmos e entender o nosso comportamento, ó Pai. Que o Senhor nos auxilie através do Teu Espírito Santo, para que a gente possa entender, ó Pai, e pôr em prática em nossa vida. Nos ajuda, o que eu te rogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou fazer uma leitura que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 17, verso 20, que diz assim: Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: Onde está Ahimaas e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: Já passaram o val das águas. Havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. Esse texto aí, irmãos, eu escolhi por ele aparentemente ser um texto que traz algumas implicações éticas. A pergunta que eu fiz, por exemplo, semana passada, foi justamente a respeito da mentira. É certo a gente mentir? E se a gente mentir para salvar uma vida, altera algo? E se a gente falar na verdade, alguém morra? Como, por exemplo, se alguém disser assim, não, tem que falar sempre a verdade. E se eu falar na verdade, alguém venha a falecer por conta do que eu falar? E se, com a morte dessa pessoa, outras pessoas se salvam? São todas questões que se enquadram nesse tema de ética, e às vezes a gente precisa refletir a respeito disso. Que no caso dessa mulher, ela mentiu, salvou a vida dos espiões, né, que estavam lá dentro do conselho de Absalão, né, receberam informações de lá e estavam levando a Davi. Caso essa mulher não tivesse agido dessa maneira, eles teriam sido pegos e provavelmente também o rei Davi. Então isso causa uma questão ética a ser debatida e discutida, se o que ela fez foi correto ou não. Todos nós tomamos diariamente milhares de decisões, seja ela muitas vezes decisões importantes ou até triviais, mas todos nós tomamos decisões diariamente, damos opinião, nos posicionamos frente a algum assunto, e a questão que fica é, de onde vem as nossas decisões, o nosso posicionamento? E foi isso que a gente trabalhou, o conceito de ética. O que é ética, né? Como a gente viu, que é tudo aquilo que nos conduz, né? Nos motiva a tomar nossas decisões. São princípios que nos regulam para tomar nossas decisões. E cada um de nós
por mais que a gente pense que está tomando a decisão por nós mesmos, a gente está se enganando. Porque, na verdade, tem alguém aí com dois telefones ligados. Por mais que a gente se engane achando que está tomando a decisão de maneira sem nenhuma influência, mas, na verdade, a gente está sendo influenciado por alguma coisa, por algo, que muitas vezes a gente não toma ciência disso. E estudar ética é justamente para que a gente entenda que, se nossas decisões são influenciadas, a gente precisa refletir sobre estão sendo influenciadas por quem? Pelo quê? Por qual linha de pensamento? Por qual linha de raciocínio? Se isso está sendo uma influência boa ou influência má. E na semana passada a gente viu que dessas linhas de pensamentos éticos que provém do humanismo é o hedonismo. É quando você se dedica apenas ao seu prazer próprio. Todas as suas decisões visam trazer algo de prazer, para satisfazer o seu prazer pessoal. Outro linha de raciocínio ético foi o utilitarismo, que a gente viu que ele diz respeito a fazer aquilo que é útil, ou seja, aquilo que beneficia a maioria. Você abdica muitas vezes do seu prazer próprio com o intuito de trazer um bem para a maioria. E a gente vê muitas decisões sendo tomadas com esse tipo de pensamento e muitas vezes a gente nem percebe. E isso influencia tanto a humanidade que, por exemplo, os nazistas, eles fizeram o que fizeram pensando que estavam fazendo um bem para a maioria, para as pessoas do país. Então, se nós estávamos matando judeus ou negros ou qualquer outra etnia que a gente julgava que estava prejudicando a maioria, a gente estava fazendo um bem. Então, o que vale é o resultado, e não o que está sendo feito. Por exemplo, para a gente medir essa influência, no cinema recentemente, né, teve nos filmes da Marvel o vilão Thanos, que ele pensava que matando metade da população, a outra metade restante que sobrasse iria viver melhor. Por quê? Porque eles iam ter mais recursos em abundância. Ou seja, quando o recurso é escasso, você mata a população, metade dela, e o recurso que fica vai poder sustentar os que sobraram. Então, a gente vê que esse tipo de influência, mesmo sendo muito antigo, ele influencia até os dias de hoje e até a mídia. Inclusive, tem pessoas que pensam dessa maneira, que, por exemplo, pessoas com a condição financeira mais humilde não deveriam ter filhos, ou se tivessem um no máximo. Quanto mais filhos você tem, pior vai ser para os seus filhos ou para a sociedade e tudo isso. Então, veja que muitas vezes é um pensamento que herda essa linha de ética, que é a linha utilitarista, e a gente nem percebe que está sendo influenciado e termina pensando dessa maneira e até externando dessa maneira nossas opiniões e até aconselhando pessoas dessa maneira. Enquanto Deus diz que quanto mais filhos você tem, maior é a bênção, a gente pensa, não, quanto mais filho eu tenho, pior está sendo, porque ele vai consumir mais recursos, vai prejudicar mais o planeta, e essas coisas aí que não condizem com o que deveria nos influenciar. E tem essa raiz no utilitarismo. Eu queria ver com os irmãos hoje a respeito do existencialismo. Ele é defendido em diferentes formas por pensadores como Heidegger e Sartre, e também Simone de Beauvoir, ou seja, dois filósofos
a perspectiva do indivíduo é que não existe valores morais ou espirituais absolutos. Ou seja, o que é certo para você pode não ser certo para mim. Não existe nada que seja absoluto, seja ele moral ou espiritual. Para eles, o certo é ter uma experiência, é agir. O errado é quando você fica inerte, quando você não faz nada. Sartre, por exemplo, que foi um filósofo existencialista, ele disse o seguinte: o mundo é absurdo e ridículo. Tentamos nos autenticar por um ato de vontade em qualquer direção. E as pessoas que são influenciadas por essa linha de pensamento tentarão viver sempre a sua vida de maneira o mais intensa possível e tomarão decisões que levem a isso. E aí a gente, quando vai analisar e trazer para a nossa realidade, existem muitas pessoas, principalmente no meio midiático, pessoas que sempre incentivam isso, ó, viva a vida ao máximo, faça isso. Se a outra pessoa não concorda com o que você está fazendo, o problema é dela, vá fazendo, e enquanto você está se satisfazendo, existindo, você está indo no caminho certo. Quanto mais você se dedicar a isso, mais vivo você vai estar. Tem um escritor que escreveu o livro Admirável Mundo Novo, o qual eu já li até mais ou menos a metade, que é bem interessante esse livro. Esse escritor, Aldous Huxley, ele defendia, por exemplo, o uso de drogas, porque, na visão dele, as drogas produzem uma experiência, na sua percepção, além do normal. Então, você, por exemplo, ficaria mais eufórico, teria mais prazer. Então, se você está tendo essa experiência além do normal, então, ok, pode-se fazer uso. Pessoas que pensam dessa forma, por exemplo, podem defender muito facilmente o adultério e o homossexualismo. Porque, na visão deles, se você está tendo experiências além do normal, então está sendo válido. O existencialismo é o sistema ético dominante em nossa sociedade moderna. Sua influência percebe-se em todo lugar, principalmente por ter essa visão relativista. Nós vivemos nesse período onde o que eles mais querem impor sobre as pessoas é a questão a questão do relativismo. Quanto mais relativo for as coisas, mais fácil é de você empurrar sua visão para outra pessoa. Se você não concorda, beleza, fica com a sua, fica com a minha. E assim o outro, e cada um vai tendo uma visão de mundo diferente. E por isso que a gente tem visto tanto essa bagunça na mente das pessoas, na sociedade. A sociedade atual ela tende a validar eticamente atitudes tomadas com base na experiência individual. Ou seja, uma pessoa fez e para ela ficou ok, a sociedade vai e diz, então tá valendo, pode todo mundo aceitar. Aí a gente vê pessoas querendo viver como animal, adultos querendo viver como criança, porque está satisfazendo ela está vivendo bem, está existindo, podemos dizer assim, então a sociedade tem que validar aquilo ali. Não pode tratar aquilo ali como um caso à parte, algo a ser estudado, algo a ser tratado, não. A sua visão é a sua, do outro é do outro, respeito e acabou. Essa é a visão dominante hoje. Alguém que não é feliz no casamento pode ter uma relação extraconjugal, um romance com outra mulher, e vai ser muito bem aceito. A sociedade recebe aquilo ali, acha que aquilo ali está sendo justificável e aceita, é tolerante
o importante é que aquela pessoa tem O dois celulares microfone da perto aí. igreja tá aberto, Sandro. Fecha aí, pô. Mas tá sem volume. Tá sem volume, só meu celular que tá. Tem que deixar ele Aperta mutado. no botãozinho Deixa aí, no botãozinho de microfone. Isso. Ótimo. Quando tu for falar, aí tu tira o do teu e deixa o da igreja mutado. Então, esse é o pensamento utilitário, existencial, ou existencialismo. Se é relativo e na sua experiência pessoal está funcionando, então tem que se aceitar. Então, muitas vezes, quando a gente toma a decisão baseada apenas na nossa experiência pessoal, a gente está também indo de acordo com esse pensamento. Outro que eu queria ver com vocês, esses foram os pensamentos baseados na linha de pensamento ético-humanística. Eu queria ver com vocês agora a questão naturalística, ética naturalística. E ela provém do quê? Provém, como o nome já deixa mais ou menos claro, ele vem da natureza. Esse nome geralmente é dado ao sistema que toma como base as leis da natureza. O certo é o natural. A natureza nos dá o padrão a ser seguido, e aí a gente se baseia nele e toma nossas decisões. Numa primeira observação, por exemplo, quando a gente observa a natureza, diz que, até na teoria evolucionista de Darwin, proposta por Darwin e por outros, os mais fortes sobrevivem e os mais fracos, ou os menos aptos, eles são exterminados. A sobrevivência do mais apto, né, diz assim. E então, quando a gente pensa dessa maneira, a natureza diz que o que é forte deve permanecer e o fraco deve ser eliminado. Tudo contribui para a seleção natural do mais apto. O que é certo é isso, é bom. O que é para dificultar ou aquele que não consegue se adaptar é errado e é mal. Esta ética a gente pode até pensar que é nova, mas um camarada chamado Tracimárco, que era da época de Sócrates, ele já tinha esse pensamento, essa linha de pensamento, já defendia isso e já ensinava isso. Aí depois a gente vê isso também em Maquiavel, vê isso também em Nietzsche. Então, quando a gente para pensar nisso, muitas vezes a gente diz assim, a filosofia ficou lá no passado, ficou lá com Sócrates, Platão, esse negócio de ética, ninguém fala mais isso nas escolas, mal se estuda, quando se fala ética no trabalho, ou ética na justiça, e fala muito pouco sobre isso, mas quando a gente estuda, a gente vê que esses pensamentos já eram muito estudados desde muito antigamente, na época, antes de Cristo, já se trabalhava essa questão de ética, linhas éticas distintas, e isso vem influenciando a mente das pessoas até hoje. Até hoje, a gente é influenciado e não percebe. A diferença é que hoje você chegar na rua e alguém que tiver uma opinião semelhante a um desses camaradas, se você expor para eles e perguntar, ele não vai saber dizer que a linha de pensamento dele vem de um camarada desse. Então, é influenciado sem nem perceber e age de acordo com o pensamento deles e nem, ao menos, tem noção disso. Então, veja como é perigoso a gente viver de maneira ignorante. Por isso que é bom a gente estar estudando. A ética naturalística também tem pressupostos baseados na teoria da evolução. Primeiro ponto, a natureza e o homem são produtos da evolução. A seleção natural é boa e certa. Nietzsche, por exemplo, como eu já citei, considerava que as virtudes reais são a severidade
e o egoísmo e a agressividade, enquanto que os vícios do ser humano, que deveriam ser combatidos, seriam o amor, a humildade e a piedade. Então, para ele, o que é bom é o que é egoísta, o que é egoísta, o que é agressivo. Essas são características boas e virtudes do ser humano, enquanto que humanidade, ou humildade e piedade, é um vício e amor também que deveria ser extirpado. Pode-se perceber a influência da ética naturalista claramente na sociedade moderna. Por exemplo, a eliminação dos negros, dos menos aptos, se observa nas tentativas de legalizar o aborto e a eutanásia. Aqueles que são fracos devem ser eliminados da sociedade. Os nazistas, eles matavam os doentes mentais e esterilizavam aqueles que, para eles, eram biologicamente inferiores. E até hoje, né, há poucos anos atrás, tinha aquela polêmica da ministra Damares com as tribos indígenas que, até hoje, se nasce uma criança com síndrome de Down, eles pegam e enterram ela ainda viva, ou seja, elimina aquele que, aos olhos da evolução, aspas aqui, são mais fracos. Outro defensor dessa linha de pensamento defendia que, por exemplo, deveria se explorar os mais fracos, principalmente as mulheres. Os nazistas defenderam o conceito de raça branca como uma raça que era superior e deveria dominar as outras, justificando assim a eliminação dos judeus. E muitas vezes, quando a gente traz para a nossa realidade, a gente pensa que está muito distante, mas não. A escravidão recente que teve, o que é que se fazia? Você pegava um grupo que você considerava ou que você queria sobrepujar, automaticamente você desumanizava, dizia, não, ele é inferior, para que fosse aceito pelas pessoas tudo que eu quisesse fazer, escravizar, matar, esterilizar, porque a visão deles é o mais apto agindo sobre o menos apto, ou o inapto. Então, posso fazer abertamente, está tudo tranquilo. Então, veja como é complicado. E até hoje, tem muitos governantes aí que a linha de pensamento deles é essa. É a visão naturalística, é a visão de que a evolução é correta e boa, então deve-se viver ou guiar-se por essa linha de pensamento. E a gente sabe que isso não é bom. Para a gente concluir e aplicar, consciente ou não, nós seguimos e aplicamos